Olá, pessoal. Eu sou a Flávia, advogada do Machado Nunes, coordenadora da equipe Cível. E hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um Papo Inovação. Estão comigo hoje a Heloísa. Elô, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa, sou advogada aqui no escritório Machado Nunes e sou da equipe Cível junto com a Flávia. E além da Heloísa, está também a Caroline, advogada do time digital. Carol. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline, advogada especialista em Direito Digital e Inovação do escritório Machado Nunes. Bom, então, o nosso bate-papo aqui hoje, né? A gente trouxe um tema do nosso interesse, e acho que do interesse de todo mundo aí, do dia a dia, e que vem sendo tratado recentemente aí com bastante amplitude, porque foi tema de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Bom, meninas, vamos falar hoje sobre herança digital. Acho que antes da gente começar a falar, detalhar um pouco mais sobre o assunto, né, é importante trazer aqui para nossa audiência o que é essa herança digital, o que a gente pretende discutir aqui. Bom, então, pelo que a gente conseguiu apurar aí dos entendimentos atuais, né, constitui essa herança digital os bens que são transmissíveis, ali os bens que a gente pode valorar no meio digital. Exemplos: milhas aéreas, criptoativos, contas, perfis monetizados, tanto YouTube, redes sociais, enfim, quanto os patrimônios que nós entendemos aí que não possuem valor monetário, né? Aí, fotos, vídeos produzidos, conteúdo particular, áudios, enfim, todo esse acervo. Atualmente, né, a gente sabe que no nosso dia a dia a herança digital, ou enfim, os bens digitais, eles estão super introduzidos na nossa rotina, né? Utilizamos redes sociais para tudo, YouTube, esses meios para estudo, enfim, e mantemos o nosso acervo aí muitas vezes pagando até nuvens, né, por conta do volume intenso de arquivos que armazenamos aí durante a nossa vida, durante o período que estamos produzindo, inclusive trabalhando também, né, com esses meios. Bom, e aí, considerando, né, o que é essa herança digital, o propósito desse assunto, recentemente, aí no final de setembro, tivemos o julgamento de um recurso especial lá no STJ. Vou falar a numeração aqui, caso alguém tenha interesse, né, em ler a íntegra. Ele ainda não se encerrou, né, ele ainda está pendente. Exatamente. Ainda há possibilidade de recursos e tal, a gente está numa fase bem recente ali, ele foi julgado, a gente está gravando aqui no comecinho de outubro, ele foi divulgado aí, publicado no finalzinho de setembro, né, então tem aí 10 dias, alguma coisa assim no máximo. Então, esse recurso de número 21.24.424 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy, ele veio tratar aí, minimamente, né, do que a gente conseguiria definir para quase que um cuidador, né, desses bens ali, desse acervo digital. Ele é um recurso, né, que veio aí de um procedimento de inventário, enfim, de uma família, de um trágico acidente. Acho que isso nem vem ao caso aqui pro nosso debate, mas ele é um recurso que vem tratando sobre isso. Por quê? Né? Porque os familiares, enfim, que estão ali discutindo o patrimônio e os bens a serem inventariados desses falecidos ali, dessa família que faleceu, tem bens e tem, ou melhor, tem acervos e imagens e arquivos que eles não conseguiram ter acesso justamente porque estão, né, nesse meio digital. Seja aí por meio de, enfim, nuvens ou no próprio celular físico, ali, notebooks, enfim, nos equipamentos em que esses familiares não detêm as senhas de acesso, né? Ou seja, fica inviável você conseguir manipular essa documentação. Foram feitos ali, inicialmente, né, tentativas de obter acesso a essa documentação por ordens judiciais, ali, pedidos, enfim, e isso até é o que motivou esse recurso especial chegar lá no STJ para abrir um pouco mais essa discussão e para trazer aí, que é o que, né, já adiantando um pouco da nossa conclusão, que é o que a gente imagina que vai acontecer, uma diretriz para os próximos casos, para o futuro, do que vai vir por aí, mas tentar dar um caminho mais razoável, né, para que a gente consiga trazer ali o acesso desse acervo digital, seja o que pode ser monetizado aí, né, que tenha viés econômico, que vai integrar, de fato, o monte mora ali, o acervo de bens a ser partilhado a esses herdeiros e sucessores,
E também o que faz parte do direito da personalíssima, ali é uma linha tênue, né? O que é esse direito à intimidade do falecido, né? Dos falecidos nesse caso, e o que efetivamente tem valor financeiro ali, são dados sensíveis, senhas, enfim, que vão trazer, vão agregar ali no patrimônio a ser sucedido. Isso surgiu mais por conta também, acho que de uma especulação de que esses bens teriam um valor monetário, né? Exatamente. Sim. Porque eu acho que se fosse somente um valor, talvez, Afetivo, já seria negado logo de cara, talvez, né? Com certeza. Acho que até, né, como depois a gente vai tentar trazer um pouquinho, né, se a gente pensa só nesse viés, enfim, sentimental ali, talvez fazendo a ligação com o analógico, a caixinha de fotos, né, quando algum, enfim, ente aí nosso falece, a gente vai lá buscar, ver o que tinha ali, né? Já até por aí é uma certa violação, né? Será que ele gostaria que eu tivesse acesso a essas fotos? Mas enfim, né? Mas enfim, nesse caso específico, a gente conseguiu aí absorver da análise, da interpretação desse julgamento, né? Do que já está disponível aí pra gente no próprio site do STJ, do entendimento de que o mais razoável, né, ao que parece ali pela interpretação da ministra, é realmente você nomear um terceiro alheio aí a essa relação, né, um terceiro que não seja nenhum familiar ou nenhum herdeiro interessado, ou que realmente não vá, enfim... Não tenha vínculo ali, né, direto com a relação pessoal que está sendo discutida. Exato. Então, nomear aí esse terceiro, né? Ela usa o nome de inventariante digital. Acho que vale a gente abordar um pouquinho do que é essa figura, Sim. sem ser o inventariante digital, o que é o inventariante, né? Num processo aí de sucessão. Mas, enfim, ela traz essa nomeação do inventariante digital como um terceiro, né? Com a abertura, tanto da nomeação desse terceiro, e com a abertura de um incidente, né? Que é um documento ali, um anexo, né, um paralelo a esse processo principal, um apenso, na verdade, né, acho que para ficar mais claro, em que vai ser realizada aí toda a análise dessa documentação, desse acervo, para de fato conseguir desmembrar o que vai ser quantificado ali, o que vai integrar, né, o patrimônio a ser partilhado, e o que não, o que efetivamente faria parte ali do direito personalíssimo, ali do direito enfim, né, dessa pessoa que não mais integra, né, que faleceu. Sim, é interessante destacar que essa pessoa, esse inventariante digital que a Flávia comentou, ele atuaria no processo mais ou menos como um perito judicial. Então, ali com todos os deveres, né, de confidencialidade, de sigilo e de manter aquelas informações que ele teve acesso sob guarda dele mesmo. Então, a ele cabe realmente fazer essa distinção do que seriam os bens transmissíveis e intransmissíveis e poder passar isso de forma técnica para o judiciário analisar o que vai integrar ou não o inventário, né? Que pode ser transmitido, que será transmitido aos herdeiros. Exato. E aí o juiz toma essa decisão ali com base no que esse perito, né, passar, e aí informa a família do que é transmissível ou não. Exatamente, E aí fica, esse juiz, né, ele é o mesmo juiz que vai analisar todo o acervo do inventário comum, por assim dizer, né? Ele é o mesmo... vai ter que ser esse mesmo juiz responsável pelo processo inteiro, né? Ele também vai ser quem vai avaliar aí a produção da análise dessa prova, né? Tentando, assim, né, ao ponto do que a gente conseguiu concluir e que me parece ser bem razoável, tentar dar uma destinação mais correta para isso mesmo, né? Com que você consiga... manter ali, enfim, uma certa preservação do que era direito ao íntimo ali, do que não deveria ser compartilhado, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer ali um pouco mais de segurança, realmente, do se está sendo mesmo... todos os bens estão sendo trazidos à mesa, né? Se, de fato, o acervo está sendo completo, né? Se vai trazer isso de forma ampla. Sim, e na visão de alguém que tem mais técnica, né, no assunto. Então, provavelmente, esse inventariante digital será uma pessoa com mais técnica em tecnologia, para realmente conseguir fazer essa diferenciação que, normalmente, né, o judiciário não faz.
E acho até, né, Carol, também essa figura desse perito a gente já usa, né, em outros tipos, quando a gente fala um pouco até de marcas, de, enfim, patentes, de análise nesse sentido ali, vocês sabem que a gente também, né, ali no mais especializado também já é utilizado, né? Uma coisa até que eu lembrei agora é que essa família também tentou acesso junto à Apple, né, das informações e foi negado, né? Exatamente. Então, É algo que a gente vai até abordar um pouquinho também, que a gente tem visto acontecer, né? Bom, mas eu acho que com esse contexto inicial aqui que a gente optou por trazer, né, do que seria essa herança digital e minimamente aí o que nós ponderamos desse julgamento, né, do que foi trazido no voto ali, no acórdão, eu acho que faz sentido a gente dar um passinho para trás para entender o que o judiciário, enfim, o que a gente tem observado ali aqui nas nossas vivências, né, sobre cenários parecidos. Então, bom, Elô, passo a palavra para você. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, para nossa audiência também. Primeiro, quem que é esse inventariante, né? O que resumidamente, claro, porque a gente não... Acho que não é o momento da gente aprofundar tanto. Sim. Mas, resumidamente, quem é esse inventariante? E o que a gente observou até esse marco aí de setembro de 2025, né? Vamos considerar. Dali para trás, o que a gente conseguiu levantar aí nos nossos estudos, né? Quando o judiciário se depara aí de cenários envolvendo essa herança digital. Obrigada, Flá, pela introdução. Pessoal, então, né, começando, o inventariante, falando agora da figura do inventariante comum, né, não o digital, que nasceu agora, uma figura inédita pra gente, o inventariante é a pessoa nomeada e responsável por administrar os bens do espólio, né, do falecido. Então, ele é ali nomeado no inventário judicial ou extrajudicial e fica responsável realmente por administrar, digamos assim, né, tocar ali à frente o processo de inventário. Puxando um pouco o que a Carol trouxe, né, de que nesse caso específico do recurso especial, a família chegou a pedir a liberação dos dados para a Apple e foi negado, nós temos situações também bem parecidas, né, julgados anteriores, de familiares que entraram com alvará judicial, que seria um pedido de uma autorização judicial realmente para ter acesso a IDs e senhas quando a pessoa falece e realmente não deixa esse dado com ninguém. O que a gente tem observado, Carol, é que em julgados, né, anteriores, que realmente essa era a predominância de que se a pessoa não deixou, né, esse acesso com ninguém, que o judiciário não poderia intervir dessa forma, porque já entendiam isso como uma manifestação de vontade, ainda que não tenham isso por escrito, que o fato da pessoa não ter deixado já era uma manifestação, né, tácita ali, né, uma manifestação silenciosa. Então, esse é o entendimento e os alvarás que a gente consultou, eles realmente negaram o pedido, né, apesar de se compadecerem com a situação, que muitas vezes é um familiar que nem tá buscando ali os bens patrimoniais, mas sim os bens personalíssimos mesmo. Então, fotos, vídeos, áudios da pessoa que faleceu, na intenção de realmente ter isso como lembrança. Mas, realmente, a maioria dos julgados seguiam esse entendimento de que é um direito personalíssimo e não pode ser transmissível, né? Exato. Tá. Seguiam esse entendimento de que o direito à herança não pode se sobrepor ao direito à vida e à intimidade. Uhum. E acho que só complementando, né, esse ponto aí do personalíssimo, da intimidade, ele é um direito que é constitucional, né? Então, a gente tem isso previsto também ali no famoso artigo 5º da Constituição Federal, que descreve aquele, né, leque inteiro de direitos da personalidade. E a gente sabe que a intimidade, né, a preservação aí, também tá dentro desse rol, né? Eu acho que também só complementando, né, Eloa, como a gente já trouxe, isso, é um vácuo legal mesmo, né? A legislação ainda não conseguiu acompanhar, né, o que a vida vem trazendo ali. A gente sabe que acho que todos nós aqui, a nossa audiência também, né? Se olharmos 15 anos para trás, certamente não imaginaríamos a quantidade de bens digitais que vão sendo
que foram sendo angariados aí ao longo desse tempo, né? Tanto o fato dos bens de valoração pessoal mesmo, né? A gente fazer uma viagem com um celular e tirar 1000 fotos, 15 anos atrás talvez não era assim, né? Não era tão acessível, teríamos que levar mais equipamentos, né? Então, acho que isso é um vácuo aí que a gente tem de muita inovação tecnológica, né? Em todos os aspectos, e pouco acompanhamento aí da legislação, não por culpa do legislador, enfim, o judiciário também a gente vê que tem tentado entender, né, e trazer os cenários aí da modernidade, enfim, é o que vem acontecendo durante os anos para ter uma diretriz mesmo, né, para ter um roteiro ali a ser adotado, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu, né, alcançar toda essa inovação para trazer segurança jurídica mesmo aí para todos nós, né? Sim, exatamente, Flá. Existe essa lacuna, né, de onde termina o direito à intimidade e começa o direito sucessório. Como a Flá falou, né, a legislação tem tentado acompanhar, né, as mudanças abruptas e o avanço da tecnologia. Então, temos aí uma reforma do Código Civil em andamento, né, em discussão, na verdade, que introduz todo um capítulo sobre essa questão, né, da era digital. Também temos um projeto de lei que autoriza que os bens digitais integrem o patrimônio do espólio para ser transmitido, mas realmente, e até o julgamento desse recurso especial, que ainda está em discussão, mas a gente acredita que realmente vai ser um norte para julgamentos posteriores, ainda existia uma dúvida e uma obscuridade, né, assim, uma lacuna de como isso aconteceria na prática. Então, está autorizado a integrar, mas como isso vai acontecer? Então, é realmente aí que nasceu, né, a figura desse inventariante digital, que é o que a gente acredita que vai passar, né, a nortear aí casos semelhantes. Acho que muito em linha do que você falou, Flá, é a questão de que eu não consigo pensar em 15 anos atrás criação de conteúdo, né? Como existe hoje em dia, das pessoas serem remuneradas e fazerem publicidade online, né? Marcas te pagando para você aparecer na internet. Foi o início ali dos youtubers, né? Eu acho que no começo da minha adolescência eu acompanhei esse crescimento do YouTube como uma forte rede social para essa questão de remuneração. Uhum. E aí, com o avanço do Instagram, isso foi meio que sendo deixado um pouquinho de lado, né? Para o Instagram se tornar essa plataforma mais forte nesse sentido. Bom, acho que é isso, assim, a questão da remuneração, como a gente vê hoje em dia, dos próprios comunicadores ou, né, criadores de conteúdo, tem várias nomenclaturas para isso, terem que sinalizar que determinada foto é uma publicidade. Isso também tá na legislação, né? Uhum. Você é proibido de fazer publicidade sem anunciar que é publicidade. Então, acho que mudou muito rápido e a legislação não tem essa velocidade toda para acompanhar, né? Tudo que tem acontecido. E acho que até, puxando de novo aí para essa questão do falecimento, do pós-morte, né? Do que a gente vem tratando. Isso, é um período muito curto, então talvez os casos ainda estejam começando mesmo, né? A gente não vai ter um histórico tão intenso ali de, salvo raras exceções, enfim, de pessoas jovens, né, que a gente sabe que acontece, mas não temos aí um histórico, de uma leva grande de, eventualmente, influenciadores que já estejam, né, tenham falecido e tenham seus processos de inventário acontecendo. Então, realmente, é algo que ele é um instituto, enfim, um segmento todo novo, né, e com personalidades ali, com pessoas que o produzem também, na sua grande maioria, muito novas também, né? Uhum. Claro que a gente tem as pessoas, enfim, que foram se adequando, atores, enfim, políticos, educadores, enfim, de todas as profissões se modernizando e trazendo essa forma de produção também como complemento, né, do exercício da sua profissão. Mas essas figuras mais emblemáticas aí, né, das redes sociais, que não exerçam outra atividade, atletas, por exemplo, né, que tem um papel importante nas redes sociais, mas que exercem primordialmente essa profissão, né? Então, de fato, o influenciador, o criador de conteúdo mesmo, acho que não chegamos ainda no momento de conseguir analisar de fato, né, o pós ali, enfim, o acervo dessas pessoas, né? Mas acho que a gente pode até também
levar isso para uma outra discussão, para um outro, né, para aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu queria trazer aqui, Carol, voltando a palavra para você. Bom, a gente entendeu já aqui do nosso estudo, desse nosso bate-papo, que as coisas foram se modernizando e que talvez a legislação aí não tenha conseguido, pelo menos, né, não na velocidade necessária, né? A gente está falando de um Código Civil de 2002, então estamos em 2025, né? Temos aí 24 anos, enfim, 23 anos, parece pouco, mas não dá para comparar o que aconteceu nesses últimos 23 anos dos 23 anos anteriores a 2002, por exemplo, né? Ou até fazendo uma linha do tempo, o Código Civil anterior a 2002, ele era de 1916. Então, tivemos ali quase 100 anos para uma nova legislação ali, para um novo código, né? E a gente está falando de 23 anos já com um projeto aí de reforma, alteração, enfim, como fica aí a critério de cada um como vai ser tratado em discussão, né? Então, pouquíssimo tempo, né? Se a gente pensar aí, enfim, de legislação, com tantas necessidades, né, de modificação. E acho que aqui, fazendo um paralelo interessante, sobre a questão, enfim, da proteção de dados aí, da LGPD, enfim, do Marco Civil, né? O que isso trouxe recentemente para cá. E eu sei, né, a gente conversou ali nos nossos bate-papos anteriores, que a gente não fala de LGPD aí sem vida, né? Sem a personalidade detentora desse direito. Mas o que você acha disso? Você acha que a gente vai conseguir absorver aí, usar um pouco do que a legislação já traz? Além disso, queria que você explicasse aqui um pouquinho pra gente também, pra nossa audiência, como esse vácuo legislativo, né? O que os termos e usos aí das plataformas, né? Enfim, redes sociais, até mesmo da Apple, Samsung, enfim, né? Das plataformas mesmo onde nós deixamos os nossos arquivos, o que eles têm apontado, o que você pode compartilhar com a gente? Bom, comentando um pouquinho sobre esse vácuo legislativo, né? Então, a gente vê muitas vezes, nesses casos, a aplicação do Código Civil, né? Por conta da ausência de uma lei, de uma norma que disponha explicitamente a respeito da herança de bens digitais. Mas a gente tem também, na nossa legislação, o Marco Civil da Internet, né? Temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela entrou em vigor ali em meados de 2020. Então, ela é novinha, né? Tem 5 anos de vigência. Temos também a Lei de Direitos Autorais, né, que pode dispor acerca das questões envolvendo os direitos autorais de artistas, né, que faleceram. Então, tudo isso pode ser, sim, analisado ali, dependendo do caso concreto. Mas, falando um pouquinho sobre proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também chamada de LGPD, ela vai tratar sobre a proteção dos dados de pessoas naturais, né? Então, até a gente comenta que beleza, não se aplica para dados de pessoas falecidas, mas ainda assim a gente leva muito em consideração todos os princípios que ela dispõe, né? Que isso vale para todo mundo, para todas as empresas, para todas as pessoas físicas ou jurídicas que fazem uso de dados de pessoas físicas, né, no seu dia a dia, e que pode sim, né, ser levado em consideração para casos como esses. Mas ali na prática, realmente, a gente não vai observar ali a LGPD sendo aplicada nesse caso. Mas o que a gente tem que levar muito em consideração é como as grandes plataformas, elas dispõem nos seus termos de uso, nas suas políticas de privacidade, tanto sobre em relação ao uso que elas fazem dos dados das pessoas normalmente ali, né, quando elas estão usando a plataforma ainda em vida, né, mas também para esses casos de quando a pessoa falece. Então, até tem uma ação, né, judicial interessante para a gente trazer para agora, para a conversa, que foi o caso de uma mãe que perdeu uma filha, né, a filha faleceu, e a mãe continuava utilizando o Facebook da filha mesmo após a morte dela. Acontece que essa conta ela foi excluída repentinamente, e a mãe entrou com uma ação judicial para tentar retomar essa conta, esse acesso, né, e obter ali os seus direitos, enfim, acerca disso que tinha acontecido. E apesar, né, da dor, da perda, que a gente sabe que é muito difícil, isso foi levado em consideração nesse processo, o que foi julgado foi mais no sentido de que tinha havido uma violação dos termos de uso do Facebook, por conta dela
a pessoa, né, como a gente comentou, são direitos personalíssimos, então a pessoa ela tem a sua conta, somente ela pode acessar a sua conta. E se ela não tiver colocado nenhuma disposição acerca do que ela faria com essa conta ali depois que ela falecesse, né? Por exemplo, o Facebook, ele dá a opção de você ter um contato de herdeiro, alguma coisa assim nesse sentido, o termo, né? Então, você coloca o nome de uma pessoa que pode transformar a sua conta num memorial depois que você falece. Então, se a pessoa não fez nada disso em vida, pressupõe, né, que ela realmente não queria que ninguém acessasse mais, até por tratar ali de questões íntimas, né? Sim. Então, realmente foi julgado no sentido de que houve uma violação e que o Facebook não fez nada de errado, né, em ter excluído a conta da moça que faleceu. Então, questão da Meta, né, a Meta e Facebook e Instagram é mais nesse sentido. Você pode expor em vida o que você quer que seja feito com a sua conta, e se você não fizer nada, a sua conta ela pode se tornar um memorial se alguém solicitar algo nesse sentido, mas ninguém vai ter acesso a essa conta. Ou você pode solicitar a exclusão da conta da pessoa que faleceu. Então, tem essas duas alternativas. Você acha, Carol, que a ausência de manifestação das pessoas nesse sentido, por exemplo, de deixar um herdeiro ali cadastrado na conta do Facebook, é realmente por uma manifestação de vontade de não querer transmitir essa conta ou não querer que alguém acesse, ou é realmente por um desconhecimento, as pessoas não pararam para pensar nisso? Qual a sua opinião? Acho que é um pouco dos dois, mas na verdade, assim, falando um pouco, né, de mim, a gente não fica pensando muito nisso o tempo todo, né? A gente às vezes só criou uma conta, às vezes quando a gente era adolescente, e a gente não usa nem mais aquela rede social e deixa lá, esquece, né? Às vezes na correria do dia a dia. Então, imagina, termos de uso são documentos muito longos, ninguém quer parar para ler, política de privacidade menos ainda. A gente só dá o check ali, né, nas caixinhas e começa a usar. Às vezes vem com o nome de aviso de privacidade, tá? Mas para quem não tem conhecimento acerca desses documentos, né, você pode acessar no site da empresa, enfim, lá vai ter informações acerca de como a empresa faz uso dos seus dados. Por quanto tempo ela armazena, com quem ela compartilha, se ela tem ali um contato de um encarregado, a gente chama de encarregado de proteção de dados pessoais, a pessoa que é nomeada para lidar com esses assuntos ali, né, no âmbito da empresa. E atender também os seus direitos em vida. Se você tiver algum direito em relação a como os seus dados estão sendo utilizados, você pode entrar em contato com esse encarregado, né? Então, assim, são documentos que a gente ainda tá, né? As pessoas não têm conhecimento e tudo mais. No caso da Meta é assim que funciona. Mas, bom, no caso do Google, você tem ainda uma opção em vida de determinar um contato para que essa pessoa receba informações sobre você. Você pode notificar, a pessoa recebe uma notificação por e-mail, né? Informações a seu respeito. Ou você pode determinar esse contato para que sua conta seja excluída. Isso você ainda em vida, né? Agora, se você não fizer nada e a sua conta ficar inativa, ela vai ser somente excluída depois de 2 anos por inatividade. A gente tem também o caso Bom, a gente falou da Meta, tem o Google, né, que da Meta envolve Facebook e Instagram, tem o Google, e tem também a Apple, que ela é um pouco mais rígida, né, nesses critérios do que as outras empresas, para caso você queira ter acesso aos seus dados, acesso aos dados da pessoa falecida, né. Então, se você quiser ter acesso a algum arquivo, aí você precisaria de uma ordem judicial. No caso do Google também, essa questão de acesso é mais difícil, tá? Tudo com decisão judicial. Carol, esses alvarás que eu comentei, né, que a família entrou para pedir acesso, né, ao celular ali da pessoa falecida, esses alvarás foram um passo seguinte, né, a pessoa ter solicitado esse acesso diretamente à Apple e no outro alvará, a Samsung ter obtido uma negativa. Você entende, então, isso consta nos termos de uso, que é uma recusa legítima. Realmente, essas empresas não estão, né, autorizadas por seus próprios termos de uso a fornecer essas informações aos familiares. Isso. E aí, elas alegam que quando a pessoa estava viva, ela fez a escolha ali de criar sua conta e aderir a esses termos de uso, né? Sim. Então, por exemplo, a Apple também ela tem uma opção de você estabelecer um contato legado.
Então, tudo, né, todas essas plataformas que a gente comentou aqui, a maioria você consegue estabelecer ainda em vida o que você vai fazer com as suas contas se você falecer, né? Então, isso está tudo estabelecido em termos de uso, e aí elas realmente usam esse argumento, né, de que tá tudo constante nos termos e a pessoa ainda em vida, ela aderiu a eles e por isso, né, elas podem fazer isso. Perfeito, Sim. o que a gente viu antes aí desse marco de setembro, né, dessa decisão do STJ, é que o entendimento do judiciário também é complicado, né, porque assim, bom, haviam termos de uso, de fato, nesses casos aqui que a gente trouxe, né, a Samsung e a Apple estavam corretas na negativa, elas não estavam violando, né, nem agindo de forma ilegal, ou enfim, prejudicando ali o direito de ninguém, mas o judiciário também não confirmou, mesmo que por ordem judicial, mesmo que, né, a gente saiba que essas empresas se resguardam por meio disso, né, bom, só forneço dados, enfim, qualquer informação se por ordem judicial. A própria ordem judicial, nesses casos aí que estudamos, não foi, né, no sentido de autorizar, né, essa informação. Justamente por isso, né, pelo fato de que, bom, se fosse do interesse, talvez teria deixado ou os dados ali, ainda que indevidamente fornecendo seus dados ali de login e senha, mas teria nomeado, né, esses representantes ali. O que eu acho interessante até do que você trouxe também, Carol, saindo aí um pouquinho desse ponto do acesso mesmo às contas, né? O fato de poder transformá-las em legado ou em memória, né? Porque eu acho que é uma forma dos familiares ali manterem, né, o acesso a essas imagens, a vídeos, áudios, enfim, que foram ali, né, vídeos, conteúdo produzido, qualquer que seja o caminho nas redes sociais ali, nesses arquivos mesmo, né, de armazenamento do seu ente ali, do falecido, manter esse legado ali, realmente manter as memórias, né, o acesso a essas memórias para o futuro a longo prazo. Porque o papel, as fotos, os vídeos em fita, eles estragam, né, com o tempo. Então, conseguir manter isso digitalmente ali, ainda que sem poder, enfim, ser alimentado ou qualquer coisa nesse sentido, mas a visualização ali, né, eu acho que é um caminho, se a gente for pensar em direitos personalíssimos, né? Até onde é o meu limite a ter direito a visualizar isso, né? O que era produzido ali. Eu acho que é um caminho interessante, porque você mantém o que foi publicado visual ali, né? Sem que essa conta se perca. E, por outro lado, você não acessa a rede mesmo, né? O mecanismo ali, onde as pessoas... Enfim, a gente sabe que podem ter mensagens, né? Podem ter... enfim, arquivos que de fato não seriam do interesse, né, de ser conhecido por ninguém, né? Então... Sim. E Carol, outra dúvida. E quando a gente está num cenário contrário? Então, por exemplo, a família, ao invés de querer manter essa conta ativa, né, seja em forma de memorial ou enfim, se a família quiser excluir a conta de uma pessoa que faleceu, a família também tem legitimidade para fazer esse pedido? As plataformas dispõem sobre isso? Ou realmente é uma questão lá temporal, que a partir de 2 anos por inatividade a conta é excluída? Como que funciona? Elas têm também essa opção, né? As plataformas também disponibilizam essa opção. Geralmente você tem que anexar algum documento, né? Ali a certidão de óbito, né? E também ali a sua familiaridade com a pessoa, né? Quem é você para seu vínculo. Seu vínculo, exatamente. Então, o Google disponibiliza, sim, essa alternativa, a Apple também, e a Meta também. Você pode solicitar a exclusão, né, ali do perfil do Facebook ou do Instagram também. Legal, acho que é um leque de muitas opções ali, né, mas é um pouco isso, né, como a Elo trouxe também, no meu ponto de vista, e aí acho que é uma opinião muito pessoal mesmo, eu acho que é muito mais desconhecimento do que talvez essa preocupação. Claro que nós sabemos, né, que redes sociais, WhatsApp, e-mail são, né, acessos mais pessoais do que eles. Acho que no nosso mundo atual não existe, né? Então, você manter ali o seu acervo de mensagens, de fotos, de documentos, num lugar que só você consegue visualizar, eu acho que não existe nada mais pessoal do que isso hoje em dia.
É claro que, né, ninguém, talvez a grande maioria das pessoas não queira que, né, um terceiro tenha acesso a tudo isso. Mas, por outro lado, quando a gente pensa realmente no momento do luto, né, é complicado também você perder, porque muitas vezes é isso. No meu ponto de vista, o familiar ali, enfim, não vai ter aquelas fotos, né? Ele não tem uma cópia daquelas. Não é toda vez que você faz um passeio, uma viagem, enfim, que você compartilha todas as fotos que você produziu ali com os seus familiares. E eles conseguem visualizar por meio do que tá publicado, né? E aí, eventualmente, passado 2, 3, 5 anos, enfim, essa conta vai sumir e o acesso vai, né? As imagens ali vão se perder. Então, acho que no meu ponto de vista, talvez seja algo muito mais realmente de um pensamento ali, algo que não faz parte mesmo da nossa rotina, né? Não pensamos, vou analisar aqui o que vou fazer com o meu legado de redes sociais, enfim, com o meu acervo digital, né? Então, talvez seja ali um ponto também que faça sentido começar, né, a ser introduzido ali nas conversas sobre planejamentos de sucessão, enfim, porque é algo que faz muito sentido, né? Agora, a minha dúvida para vocês é, a pessoa, ela pode dispor em testamento dessa vontade? O que cabe dentro de um testamento, né? O quão livre ele é para a pessoa dispor acerca disso? Aqui, o que a gente, né, no testamento, o testador ali, quem tá dispondo sobre as suas, ele é, né, a chamada disposição de última vontade, né? Então, em tese, ele pode dispor ali de tudo que faz parte do acervo que não tá dentro ali dos herdeiros necessários. Então, passado essa metade, enfim, vamos pensar dessa forma ali em 2 herdeiros, dentro da cota parte do que faz parte da herança dos herdeiros necessários, ele pode dispor de tudo. Né, tudo ali dessa outra cota parte, né? Então, se a gente pensar numa pessoa que vai ter ali 2 herdeiros, então ela pode dispor ali daqueles 25, enfim, da conta ali dos 30% que sobram dessa parte fora da herança necessária ali, dos herdeiros necessários. Nesse sentido, aqui no meu ponto de vista, é perfeitamente possível, né, constar no seu testamento, eventualmente, quem você quer que tenha acesso a esses dados ali, se eventualmente você quer deixar um herdeiro ali, enfim, um inventariante, né, a figura desse administrador previsto ali nessa documentação. Então, sim, acho que é super possível deixar até a senha ali, os dados nesse documento, que ele é um documento que vai ser levado ali para registro, enfim, né, na sua grande maioria. Ele pode não ser registrado também, mas normalmente o que nós aconselhamos aqui para que tenha, né, mais segurança jurídica, que ele seja feito no cartório, direitinho ali, arquivado, né, tendo acesso. E ele é um documento que depois vai ter, ele só vai ser ele só traz interesse a quem ali nele está disposto, né? Então, você consegue, o que eu quero dizer é que você consegue manter o sigilo dessa informação, né, mesmo ali constando no testamento, né? Bom, então é isso, né? A gente entende que é possível, sim, constar em testamento essas informações. Tem até, os estudos trazem a figura de um executor digital, né? Que seria essa pessoa mesmo que foi indicada de livre vontade, né? Com plena consciência, né? Que são requisitos necessários para o testamento ter validade. Então, no exercício ali de todas as suas faculdades mentais, enfim, né, do livremente dos seus direitos, o testador vai lá e indica quem é esse executor digital, né? Quem seria essa pessoa que ele entende como, enfim, de confiança, ou que vai fazer bom uso, né, dessas informações, que vai conseguir dar uma destinação correta, seja no que for depois ali caracterizado como bem transmissível, né, ou como bem que tenha interesse financeiro, e como bem transmissível mesmo, como fotos, enfim, como essa parte do acervo pessoal mesmo, de que não seria algo monetizado, né? Que a gente consiga dar valor financeiro. E aí eu acho, né, que eu queria trazer aqui para vocês o quão importante, né? Claro, nenhum de nós gosta de falar sobre, né, o fim da vida ali, sobre esse momento tão sensível, enfim, que traz tanto impacto. Mas é muito importante, né? Porque a gente sabe da relevância, até o pós-pandemia tem estudos nesse sentido, do quanto se aumentou a questão de planejamento sucessório mesmo, né? Do interesse em fazer
em ter ali testamentos, enfim, em ter documentos que demonstrem realmente qual é a vontade ali, né, da pessoa, o que ela gostaria que fosse aplicado quando ela não estiver mais presente aqui no mundo, né, terreno. Então, a gente sabe que a pandemia, por conta de todo o impacto que ela trouxe ali de falecimentos, enfim, ela foi um marco importante para mostrar ali o que as pessoas de fato se preocupam, ou então devem se preocupar com isso, né, com essa possibilidade. E o que a gente acha importante é que, assim, já que há, né, a possibilidade de você ter esse planejamento em vida, por que não, né, se socorrer de um direito? Então, até pensando mesmo no futuro, né, falar, putz, será que seria, né, será que eu gostaria que, enfim, ainda que um perito, ainda que um terceiro sem interesse na minha vida, ou enfim, tenha acesso a essa documentação, ou será melhor eu nomear realmente alguém que era ali do meu círculo, enfim, né? Eu acho que são pontos que são importantes mesmo de fazer o exercício ali, de somado à questão do planejamento financeiro, sucessório ali, enfim, né? Dessa adequação que normalmente as pessoas, enfim, empresários, ou enfim, né? Qualquer pessoa tem a possibilidade e o direito de fazer, dentro dos limites legais, claro, de introduzir esses pontos também, né? Porque, no meu ponto de vista, eu entendo que cada vez mais os bens digitais, enfim, esses bens vão fazer parte da nossa rotina e agregar cada vez mais, né? Conteúdo, enfim, agregar valor, né? Qualquer coisa nesse sentido. A gente sabe aí também da facilidade, né, Carol? Você que tem bastante vivência com isso, de registrar marcas no INPI, enfim, de coisas, qualquer produto ali que você produza ou que você seja o idealizador, né, que você pode registrar. E isso, por exemplo, faz parte desse acervo digital, né? Porque... exatamente, tem um valor, né? Com certeza. Eu acho que até esse julgamento, né, do recurso especial, ele foi um divisor de águas, né? Porque agora você consegue entender que as coisas, elas estão sempre, quase 100% no mundo digital, né? Com o surgimento do Pix, com a questão das criptomoedas, agora dos jogos, né, de aposta, que... Sim. Enfim, então eu acho que isso vai ser cada vez mais introduzido no nosso dia a dia, na nossa realidade. E a gente vai ter que se preocupar com isso uma hora ou outra para não dar dor de cabeça, né? Para quem ficar aqui. Com certeza. Sim, com certeza. E inserir, né, também esse planejamento e esse pensamento ainda em vida, porque o que a gente extrai aqui da nossa conversa final é que muitas vezes as pessoas não param, né, para pensar sobre isso, criam ali contas, né, em Google, em Apple, em plataformas digitais e muitas vezes, né, a grande maioria das vezes de forma informal, né, ali nem para ler. Muitas crianças, né, têm essas contas, têm esse acesso, sem nem ter dimensão do que isso, enfim, dos termos e do que isso pode gerar no futuro. Então, realmente também, né, além do planejamento sucessório, né, financeiro propriamente dito, também pensar no planejamento aí sucessório desses bens digitais, inclusive os que não têm valor patrimonial específico, né, econômico. Com certeza. É isso. E acho que aqui, já caminhando para o final, né, desse nosso bate-papo sobre esse assunto, é uma questão que a gente discutiu bastante também, né, nos nossos grupos de estudo, em outros momentos, e também fora até do meio do ambiente de trabalho, do meio do direito, né, são conversas que enfim, acho que acabam surgindo, né, o quão difícil ou enfim, quão difícil será, não sei qual é o melhor para usar, a gente conseguir ter a dimensão econômica do que a gente está falando, né? A gente sabe de grandes influenciadores digitais aí com páginas, se somar todas as Instagram, Facebook, TikTok, enfim, todas as redes sociais, com milhares e milhares, assim, 50 milhões, 100 milhões, enfim, de seguidores, né? E que produzem conteúdo de publicidade ali, conteúdo monetizado diariamente, 5, 6, 10 por dia. Né, sabemos de influenciadores, vemos aí no nosso dia a dia, que em um dia publicam 3 ou 4 anúncios de publicidade com empresas diferentes, com marcas diferentes, produtos diferentes, que geram aí um alcance muito grande, né, nas pessoas e que certamente trazem um retorno financeiro bem importante, né? Então, como vai ser isso no futuro, né? Acho que é algo que
realmente vai ser importante. É importante, claro. A gente fala no futuro porque, né, a gente sempre imagina mais pra frente. Mas, enfim, como a gente consegue pensar, né, em apurar o que é valor, né, o que é financeiro no momento desse inventário, ou até mesmo num testamento, né? Então, eu, proprietária de uma página com 50 milhões de seguidores, o quanto que isso vale pra eu conseguir fazer até mesmo... Como a gente comentou, né, dessa questão de eu poder dispor do que não faz parte dos meus herdeiros necessários ali, né, do além da minha herança para os herdeiros necessários. Como eu sei que o valor dessa rede social é além ou não, tá dentro ou não tá, né, do valor total ali do meu patrimônio. E até para as empresas que continuam lucrando com a publicidade, já foi postada há um tempão, ainda está lá disponível, né? Então não é somente a pessoa que lucra, mas com certeza. A empresa por trás, né? Não, com certeza. Sim, exatamente. E até de pensar, né? Por exemplo, às vezes uma conta dessa, Flá, vale mais que, sei lá, que vários imóveis, né? Como que a gente certeza. vai dispor isso em testamento, quando tem mais de um herdeiro, enfim. São grandes questões. Eu acho que são pontos ali que são muito do nosso dia a dia, né? É algo que realmente consumimos ali várias horas durante o nosso dia, mas que quando a gente vai pensar juridicamente ou ali, né, nesse sentido, é difícil de imaginar, né? É difícil de colocar no papel ali, bom, isso aqui equivale a tantos R$1.000, a tantos milhões de reais e, né, é algo que eu acho que é um exercício mesmo que a gente vai ter que começar a entender melhor, né? Nós, como advogados, e os próprios usuários também. Entender como a Elo bem trouxe aqui o tamanho, né? Do alcance, né? As crianças, a gente tem muitos... sabemos que isso vem sendo discutido também, da necessidade, dos momentos, da idade, do quando começa, quando pode, da necessidade aí desse administrador. Mas, por outro lado, é algo que é normal do nosso dia a dia, a gente sabe que vai ter, né? Outro ponto, além como a Carol também comentou, essa questão das bets, né? A gente sabe que, enfim, estão sendo analisadas ali, regulamentadas, mas também é isso, há dinheiro envolvido, né? Como que a gente vai conseguir entender isso, né? Que é só o dinheiro que tá ali disponível naquela conta... tem algo por trás, como a gente vai analisar também esses perfis, né? Sim. Então, acho que tem bastante coisa aí para ser discutida ainda, né? Acho que esse aqui foi um primeiro episódio mesmo desse assunto, por conta especialmente dessa decisão de setembro, né? Do STJ, que vai ser, sim, ao nosso ponto de vista, uma diretriz importante, né, para o futuro. Mas certamente há muita coisa a ser discutida, né? Há muita coisa a ser estudada ali, analisada em detalhes. Sim, né? Assuntos para várias gravações ainda. Para várias gravações. É isso, então, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom a nossa conversa, acho que foi super proveitosa. Elo, passo a palavra para você se despedir, convidar a nossa audiência também para nos seguir no YouTube, nas redes sociais. Obrigada, Flá. Obrigada, Carol. Agradeço a oportunidade de participar aqui dessa mesa com vocês. Agradeço a nossa audiência e convido todo mundo para assistir esse episódio, seguir as redes sociais e acompanhar as nossas atualizações. Obrigada. Carol, se despeça aí também. Obrigada, meninas. Adorei participar aqui com vocês. Foi muito produtivo. Pessoal, continuem acompanhando aí os papos, inovação que forem surgindo do escritório, né? Para vocês se manterem atualizados das últimas novidades que estão rolando no mundo jurídico. É isso, pessoal. Obrigada. E aí, comentários, né? E caso queiram acrescentar com essa nossa discussão, os nossos meios de comunicação estão disponíveis aí nas nossas redes sociais. Muito obrigada.